Fala aí pessoal, muito bom com vocês? Tudo certo, tudo tranquilo? Estamos aí para mais uma aula de Física da Faculdade Fama. Sejam bem-vindos à nossa aula. Professor Rodrigo. Hoje mais um dia aí especial, mais uma sexta-feira no nosso cronograma. Estamos caminhando para a nossa reta final do nosso semestre. Então, vamos dar aquele turbo nos nossos estudos. Vamos dar aquele sprint final, né? Porque nós temos 2 semanas antes da nossa prova para a gente basicamente fechar o nosso semestre. Tá joia? Antes da gente iniciar a nossa aula, hoje nossa aula gravada. Então vou fazer exercício da aula passada de associação de resistores e nós vamos falar sobre o curto-circuito. Semana que vem é uma aula online onde nós vamos falar sobre as leis de Kirchhoff. A gente encerra nosso conteúdo. Tá joia? E daqui 15 dias é a semana de provas, tá bom? Então vamos nos organizar, agilizem os trabalhos, as atividades, todas as atividades avaliativas que estão lá no Moodle deverão ser postadas até a semana de prova, até o último dia da semana de provas, tá bom? Esse é o prazo. Pessoal, depois da semana de prova, nossa semana de prova é a última semana de novembro. Depois da semana de prova, na primeira semana de dezembro, eu vou fazer a devolução para vocês, fazer vista de prova para quem quiser, devolver as notas para vocês, enfim, fazer algumas correções. E eu vou deixar uma aula gravada para vocês sobre eletromagnetismo, para que vocês assistam. Tá? Então essa aula de eletromagnetismo ela vai ser depois da prova, porque não dá tempo da gente fazer antes da prova, tá joia? E aí depois da prova, quem tiver precisando, muitos vão ter que fazer prova substitutiva, enfim, recuperação de conteúdo, de nota, enfim, isso vai acontecer tudo depois da prova, tá joia? Para quem está em dias, bonitinho, nota boa na primeira VA, nota boa na segunda VA, em dezembro você já vai estar aí de férias, né? Já vai ter finalizado a nossa disciplina. Show? Tranquilos? Eu queria chamar a atenção para o pessoal que ainda não está no SEI. Tá? Então, preciso que vocês me enviem uma mensagem caso você não esteja no SEI. Tá bom, pessoal? É responsabilidade de vocês. Tá? Eu preciso que vocês identifiquem e mandem para mim, tá? Para que eu consiga cobrar a coordenação para agilizar. Duas situações. O SEI pode estar aparecendo para você, mas não para mim. Entendeu? Pode estar aparecendo a disciplina de física para você aí no SEI no seu sistema, mas o seu nome pode não aparecer para mim. Como que a gente identifica isso? Se está aparecendo para você e eu não lancei nota, você está sem nota, sem nenhum lançamento, me avise. Que pode ser que já tenha aparecido para mim, mas eu não fiz o lançamento. Beleza? E pode ser que não apareça para mim, eu vou identificar e vou cobrar a coordenação. Se não aparece no sistema disciplina para você, mande mensagem para mim, que a gente precisa identificar isso aí, precisa corrigir isso aí urgentemente. Estamos chegando já na segunda nota, tá beleza? Então conto com a ajuda de vocês aí, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula que a gente vai trabalhar hoje. Então vamos aqui, vamos compartilhar aqui a tela com vocês. Tá aqui o nosso quadro e vamos para a nossa aulinha de hoje. Lembrando aí o pessoal, né, que não pôde assistir a aula na semana passada, foi uma aula muito bacana, uma aula de associação de resistores. Então é importante que vocês peguem a aula que ficou gravada aí da semana passada, tá? Bom, então esse é o exercício 1 da nossa lista. Ele pede a resistência equivalente. Então esse aqui, vamos colocar aqui para identificar para vocês, é o exercício 1 da nossa lista que eu deixei para vocês. Eu vou fazer alguns, tá? Então o exercício 1 ele pede a resistência equivalente. Bom, se eu der uma olhada, do ponto A até o ponto B, eu tenho uma série, tá vendo? Se eu considerar tudo isso aqui uma resistência equivalente, é como se eu tivesse um circuito assim, ó. Aquele lá em cima, essa resistência equivalente proveniente dessas 4 que eu marquei, e uma resistência aqui embaixo. Então, qual que é qual que é o fundamento desse circuito meu, dessa associação? O principal é um circuito em série. Dentro dessa série,
nós temos isso que está circulado em vermelho, que é uma outra organização. E aqui dentro tem um paralelo, tem outra série. Tá? Então a gente tem que identificar para a gente saber aonde a gente começa a resolver. A gente começa a resolver sempre de dentro para fora. A gente vai simplificando, fazendo resistências equivalentes, até que a gente consegue finalizar com uma série ou finalizar com um paralelo, né? Como a gente falou na aula passada. Então veja bem, para fazer dentro desse quadrado, vamos dizer assim, que eu tenho aqui, eu tenho que pensar o que nós temos. Ó. Então quando a corrente chega aqui, ó, a corrente ela vem aqui, ela chega aqui nesse ponto. Aí o que acontece aqui? Ela se divide. Ó. Parte dessa corrente vai para lá e parte dessa corrente vem para cá. Aí essa corrente lá em cima, vou até fazer ela de outra cor aqui, ó. Essa corrente de cima, ela dá a volta tudo aqui, ó. Ela vem aqui, dá a volta aqui, chega aqui nesse ponto. Essa em azul também chega aqui nesse ponto. Aí as duas se juntam, né? As duas se juntam, vamos fazer o desenho bonitinho aqui. E aqui elas se juntam e finalizam o circuito. Então, aonde eu tenho uma corrente só passando, ó, não teve divisão de corrente, o que nós temos? Uma série. Lembra? Lá no circuito em série, a corrente não é constante. Então, aonde eu tenho uma corrente só passando, eu tenho uma série. Aonde eu tenho divisão de corrente, a gente tem um paralelo. Então, assim é uma maneira de vocês identificarem. Então, põe a observação. Aonde eu tenho uma corrente só passando pelos resistores, sem divisão, significa que eu tenho uma série. Aonde eu tenho divisão da corrente, geralmente eu tenho um ponto, né, uma bifurcação, assim, né, ou assim. Aonde eu tenho bifurcação, nós temos um paralelo. Aonde eu não tenho essa bifurcação, essa divisão nos condutores, eu tenho o quê? Uma série. Então, por este conceito, que você com certeza pausou o vídeo e anotou aí no seu caderno, se não anotou, volta o vídeo e anota no seu caderno. Toda essa parte em verde aqui, ó, essa resistência e essa resistência, elas estão em série, essas três, tá vendo? Porque a corrente ela veio em vermelho e se dividiu. Parte dela aqui em azul para baixo e parte em verde para dar toda essa volta à direita. Então, todos esses três resistores que eu marquei aqui, eles estão passando a mesma corrente por eles. Significa, então, que esses três estão em série. Então, eu vou fazer essa primeira série que está em verde. Então, eu vou fazer em verde para identificar aqui, entendeu? Então, essa resistência equivalente dessa parte em verde vai ser a soma das três que nós temos. Ó, 1 ohms, mais 3 ohms, mais 6 ohms. Então, deu 10 ohms, essa parte em verde. Então, eu consigo refazer esse desenho substituindo essa série que está em verde por uma resistência equivalente. Toda vez que eu faço o cálculo de uma resistência equivalente, eu posso substituir aqueles resistores por essa resistência equivalente daquele pedaço. Então, vou fazer o desenho fiel aqui, do jeitinho que ele está. Nós temos o ponto A, o ponto B. Agora, essa parte em verde, eu não vou ter mais os três resistores, eu vou ter esse resistor equivalente que nós achamos. Então, eu tenho aqui 0,5 em cima, eu tenho 1 aqui embaixo, eu tenho 2,5 no meio, e essa aqui vai ser a equivalente que nós achamos que é 10. Entendeu o que acontece? Então, estou colocando em verde para vocês terem aí, para vocês identificarem. Então, nós fizemos essa resistência equivalente dessa linha verde, desses três marcados em verde, e eles vieram equivalente aqui. Agora, observe, o que nós temos aqui? Nós temos um paralelo. Né? Então, vamos fazer o desenho de novo da corrente. A corrente vem aqui, aí a corrente verde está passando por cima, e a corrente azul descendo aqui. Ó. Depois elas se encontram aqui embaixo de novo, né? Elas vão se encontrar aqui embaixo de novo e voltam a ficar aqui, né, na cor vermelha. Entendeu o que acontece? A corrente vem,
Aí ela se divide, parte para cima e parte para baixo. As duas dão a volta e se encontram embaixo de novo, finalizando o circuito. Isso é um ciclo. Isso é um ciclo. Então, nesse paralelo, como que eu identifico um paralelo? Tá vendo que as correntes são diferentes? Ó, nesse de 2,5 está passando a corrente azul. Nesse de 10 está passando a corrente verde. Então, o que eu falei para vocês anotarem agora há pouco? Quando tem uma bifurcação, uma divisão de corrente, significa que nós temos o quê? Um paralelo. Então, aqui é um paralelo. Ó. Então, você identificou que esses dois é um paralelo. Outra maneira de identificar, pelo próprio paralelo. O que é o paralelo? Quando a gente pensa da geometria, são linhas assim. Tá vendo que os dois estão marcados aqui, uma linha do lado da outra? Então, são paralelos. Ó. Vamos fazer esse paralelo? Então, eu vou fazer essa resistência equivalente, eu vou fazer aqui em laranjado, porque eu estou identificando que esses dois aqui, ó, tá? Então, essa resistência equivalente vai ser o paralelo de duas resistências. Como que a gente faz? A fórmula é 2,5 vezes 10, dividido por 2,5 mais 10. A fórmula para quando você tem duas resistências. Se eu tiver mais, é outra formulazinha, né? 2,5 vezes 10 dá 25. 2,5 mais 10 dá 12,5. 25 dividido por 12,5, 2 ohms. Então, feita essa resistência equivalente, eu vou agora fazer meu desenho e substituir a resistência que nós fizemos aqui. Então, vou fazer o desenho fiel, bonitinho, A, B. Aqui em cima nós temos 0,5, não mexemos. Aqui embaixo nós temos 1. E aqui agora eu vou ter essa em laranjado que a gente acabou de calcular, que é 2, que é a equivalente desse paralelo. No fim do circuito, o que nós temos? Uma série. Eu tenho alguma divisão de corrente? Alguma bifurcação? Não. A corrente vinha em vermelho, né? Agora é uma corrente só. Ela dá a volta todinha aqui, bonitinha, e finaliza aqui no B. E vai fazendo o ciclo. Tá vendo que eu vou resolvendo o circuito, as resistências equivalentes, e elas vão simplificando, simplificando, simplificando. Agora, quando eu tenho uma série, então vou fazer a nossa resistência equivalente total, que é de toda nossa associação de resistor, é uma série de 3 resistores. 0,5 mais 2 mais 1. Então aqui deu 3,5 ohms, é a resistência equivalente total. Entendeu? Então fiz esse aqui bem detalhado, dividindo para vocês. Anotem aí os dados para o exercício agora, volta, assiste de novo, anota as informações que eu falei para vocês. Sempre quando a gente faz exercício, eu vou falando informações, é importante que vocês anotem no caderno para vocês terem esses conceitos. Então a maneira mais simples de você identificar um paralelo e uma série, porque se junta tudo na mista, né, que é isso que a gente resolve, é a bifurcação. Quando a corrente se divide, eu tenho um paralelo. Quando a corrente não se divide, eu tenho uma série. Tá joia? Série um após o outro. Então, no mesmo condutor eu tenho vários resistores, eu tenho uma série. Quando esse condutor, o fio, ele vem e se divide em dois fios, eu vou ter um paralelo. Joia? Beleza? Então, vamos para o próximo exercício aqui. Meus queridos, então voltando aqui, exercício 3, eu peguei o exercício 3, vamos ler ele aqui, é um exercício interessante, não sei se alguém conseguiu fazer. No circuito representado no esquema a seguir, a resistência R2, está aqui, é igual ao triplo da resistência R1. Ele deu o desenho e perguntou a resistência R. Então trouxe para cá. Então vamos interpretar e fazer. Ele deu a resistência aqui em cima, R1, essa resistência aqui em cima, né? Ele deu aqui R2 aqui embaixo e a R aqui do lado direito. Aí é o seguinte, ele falou que a R2 é o triplo da R1, então 3 vezes a R1. E está pedindo o valor de R. Bom, para eu saber o valor de R, aonde está R? Está aqui, ó. Para eu saber o valor de R, já que eu tenho a tensão, que é aqui os volts, né? Então, eu vou até puxar para cá, ó.
Para eu saber qual que é a resistência R, eu tenho que fazer tensão igual a R vezes a corrente. A tensão é 6 volts, eu já sei. A resistência é o que eu quero saber. Eu preciso então do quê? Eu preciso dessa corrente I, que eu não tenho essa corrente I. Então eu preciso saber qual que é essa corrente I para que eu consiga resolver, fazer. Da onde eu vou tirar essa corrente I? Eu vou tirar ela, vou descobrir ela através do paralelo aqui. Então vamos entender alguma coisa aqui, ó. Essa corrente I, que é a que nós estamos buscando, vou fazer ela até em vermelho para ficar compatível aqui, ó. Essa corrente I, ela sai aqui, sobe aqui, essa corrente I, bonitinha, e ela vem aqui, belezinha, tá? Vai dando a volta. Quando ela chega aqui, ó, deixa eu melhorar esse desenho um pouco aqui, deixa eu apagar essa parte aqui para vocês entenderem. Então essa corrente I, ela vem dando a volta. Quando ela chega aqui, nessa bifurcaçãozinha aqui, ó, o que acontece com essa corrente I? Ela se divide. Aqui o desenho está até invertido, né? Tá de lá para cá, enfim, dá a mesma coisa, tá? O sentido não vai fazer diferença. Então ela se divide. Essa corrente I se divide. Parte dela vem para cima, parte dela vem para baixo, tá? Então nós temos aqui a I2 e eu tenho aqui, vou chamar aqui em cima, ele não está falando, mas vou chamar de I1. Como que a gente sabe disso? Porque tem uma bifurcação. Sem saber o que é paralelo e o que é série, a corrente vem no condutor, chegou. Se eu dividir em dois condutores, ela vai se dividir entre os dois condutores. Beleza? Esse é o básico que a gente vai saber. Vou fazer de outra cor aqui para ficar bacana. Então, o que acontece? Eu sei que se eu descobrir qual que é essa corrente I1, eu já tenho a I2, essa verde aqui, ó. Se eu descobrir qual que é a I1, a outra aqui do paralelo, basta eu somar as duas que eu vou ter essa I, que é vermelho que está chegando aqui. Aí eu consigo fazer aqui. Então, vamos olhar para o paralelo. Vamos olhar para o paralelo. Vamos pensar aqui, ó, fazer aqui em laranjado. Vamos pensar nesse resistor aqui, ó. O que nós temos nesse resistor aqui? No R2, nós temos a tensão 2 é igual a resistência 2 vezes a corrente 2. Agora vamos pensar nessa resistência de cima aqui, na R1. Vamos pensar na R1. Então eu tenho aqui, ó, que a tensão 1 vai ser igual a R1 vezes a corrente 1. Beleza? Mas veja bem, vamos voltar lá no conceito do paralelo. No paralelo, a corrente é dividida. O que nós desenhamos aqui, não desenhamos uma corrente em azul e uma verde, a corrente não dividiu. Só que a tensão não é constante. A tensão que chega no paralelo, ela não é a mesma para baixo e a mesma para cima. Se a tensão no paralelo ela é igual em todos os resistores, eu posso concluir que a tensão no 2 é igual à tensão no 1. Lembra que nós falamos? No paralelo, a corrente se divide e a tensão é constante. Nós até explicamos que o fato da tensão ser constante é o que faz com que as lâmpadas fiquem na sua claridade máxima no paralelo. Lembra da aula passada que nós fizemos até? Mostrei para vocês as lâmpadas acesas e tudo mais. Então eu posso falar, então eu posso deduzir o seguinte. Se o 2 é igual a 1, portanto, R2 vezes I2 é igual a R1 vezes I1. Beleza? O exercício me falou que a R2 é 3 vezes R1. Então, vou substituir no lugar da R2. Ó. 3 vezes a R1 vezes a I2. Qual que é a I2? A I2 o exercício me deu, é 0,3. É igual a R1 vezes I1. Beleza? Olha que interessante. Ficamos com R1 de um lado e R1 do outro. Posso cortar. Sobrou 3 vezes 0,3, que dá 0,9, igual a I1. Opa, então
colocando bonitinho aqui, ó, I1 é igual a 0,9 amperes. Descobri então a nossa I1. Então eu tenho que a I2 é 0,3 e a I1 é 0,9. Eu já poderia até ter deduzido isso aqui antes, porque ele me falou que a resistência 2 é 3 vezes a resistência 1. A corrente é o inverso, é inversamente proporcional à resistência. Então a resistência 2 é 3 vezes a resistência 1. Se a resistência 2 é 3 vezes a resistência 1 e as correntes são inversamente proporcionais às resistências, eu poderia deduzir que a corrente 1 é 3 vezes a corrente 2. Pelo conceito lá do início, que nós falamos, né, se elas são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Resistência e corrente são inversamente proporcionais. Mas enfim, nós fizemos toda a demonstração e chegamos a esse valor. Logo, qual que é essa corrente que chegou em vermelho aqui, ó, e se dividiu? Então a corrente que chegou em vermelho, aí foi a divisão, né, da I1 mais a I2. Então a corrente que chegou lá foi 0,9 mais 0,3. A corrente foi de 1,2 amperes. Vamos interpretar? Ó, chegou 1,2 amperes aqui em vermelho, se dividiu para cima, que é a parte em azul, corrente azul, I1, veio 0,9, para baixo 0,3. Essa divisão ela é proporcional ao tamanho da resistência, né? Beleza? E aí a gente consegue organizar. Então 1,2 é a nossa corrente total desse circuito. Ela é 1,2, chega aqui, ela se divide, aí depois ela dá a volta e finaliza o circuito. Ah, professor, mas a setinha do exercício estava o contrário ali dentro da I2. É a mesma coisa, ó, I2 poderia dar a volta nesse sentido aqui, chega aqui I2, se divide aqui nesse ponto pelos dois, chega aqui no outro ponto vermelho, elas se juntam de novo e dá a volta. Entendeu? É a mesma coisa, o sentido da corrente não muda, a interpretação. Então, se eu tenho a corrente agora em vermelho, eu vou saber qual que é a resistência R. Ó. Lá na resistência R aqui em vermelho, ó, nessa aqui, nós temos uma tensão que é 6 volts, a resistência eu quero saber, e 1,2 é a corrente. Então, a resistência é 6 dividido por 1,2, a resistência R foi igual a 5, né? 5 ohms, beleza? Entenderam perfeitamente? Tá, e vamos ver se tem essa resposta lá. Letra C, 5 ohms, tá? O exercício poderia ainda ter perguntado qual que eram essas tensões U2 e U1, que elas são iguais. Bastaria fazer, né, a resistência R2, né, com a corrente, agora que nós sabemos as correntes, enfim, daria para a gente saber, daria para a gente conseguir fazer. Eu posso fazer as resistências equivalentes aqui se eu quisesse, somar as duas resistências, enfim. O exercício pode perguntar várias coisas, tá? Então, todas as interpretações, todos os exercícios, eles vão partir desse princípio. Você vai sempre ver o que eu tenho paralelo. O paralelo, a corrente se divide e a tensão é constante. Já na série, é o contrário. A corrente é constante na série. Lembra que nós falamos agora há pouco no exercício anterior também? E na série, a tensão ela se divide. Se eu tiver 3 resistores na série, a tensão se divide pelos 3. Se eu tiver 10 lâmpadas ligadas na série, a tensão de 220 volts, que é da nossa energia, ela vai se dividir pelas 10 lâmpadas. Tá joia? Beleza? Então, exercício 3 aí para vocês. Bom, pessoal, eu coloquei o exercício 5. Então, esses 3 exercícios eram os exercícios que tinham uma interpretação melhorzinha aí um pouquinho, né? Então, a gente vai fazer esses exercícios aqui. E aí, enfim, se tiver mais algum outro que vocês queiram que porventura a gente faça, falem comigo, tá? Como eu já falei várias vezes, preciso que vocês deem um feedback, que vocês me mandem as dúvidas, senão eu não tenho como adivinhar qual que é a sua dúvida, qual exercício que você está tendo dificuldade, tá bom? Então preciso que vocês deem esse feedback.
Os exercícios que envolviam um conceito melhor, ou interpretação, é esses que eu estou fazendo para vocês. Então aqui, ó, essa associação de resistor, parecida com o exercício 1 que nós fizemos, mas ele fala o seguinte: entre os pontos A e B, então em todo o nosso circuito, toda a nossa associação, é aplicada uma diferença de potencial de 30 volts. Então a tensão total de todo o circuito é de 30 volts. A intensidade da corrente elétrica no resistor de 10, nesse aqui, é quanto? Que é essa corrente que passa no resistor de 10. Bom, nós vamos ter que fazer algumas interpretações. Para que eu consiga descobrir qual que é a corrente que passa aqui, lembrando que a nossa fórmula é U igual a RI, eu tenho a resistência de 10, certo? Ele quer a corrente que passa aqui, onde é o 10, eu preciso da tensão aqui então, eu preciso da tensão que passa aqui. Preciso dessa tensão. Então eu tenho que trabalhar, interpretar para chegar nessa tensão. Tá? Bom, nós sabemos que eu tenho uma tensão de 30 volts, né? Então aqui, ó, 30 volts está saindo aqui. Nós temos aqui 30 volts, então. O que acontece numa série? Se a gente entender toda essa parte do circuito aqui como uma série, se a gente entender tudo como uma série, o que acontece com o DDP, com a tensão, que é 30 volts, numa série? Ela não se divide? Então, esses 30 volts, ela vai se dividir parte para esses 6 ohms, parte para todo esse paralelo com série que está marcado em vermelho, que é parecido com o que a gente resolveu lá no exercício 1, a gente resolve da mesma forma, e parte aqui para baixo para 4 ohms. Então, eu preciso saber qual que é a tensão que está chegando aqui para que a gente consiga resolver. Tá certo? Beleza? Então, nós vamos fazer isso aqui. Veja bem, então, nós vamos ter que começar fazendo exercício basicamente como nós fizemos lá aquele primeiro. Eu preciso da resistência equivalente de toda essa parte em vermelho, para que eu consiga saber qual que é a tensão que está nessa parte em vermelho, para que eu consiga saber qual que é a corrente total desse circuito. Então, para a gente fazer a corrente total, ó, eu preciso da tensão total, a resistência equivalente total, e aí eu vou conseguir descobrir a minha corrente total do circuito. A tensão total eu tenho que é 30 volts, eu preciso agora primeiro então fazer a minha resistência equivalente total, que é da mesma forma que nós fizemos lá no primeiro exercício de hoje, ó, que eu fiz a correção. Mesmo jeitinho. Nós não chegamos na resistência equivalente total, então nós vamos fazer exatamente da mesma forma que nós fizemos esse exercício aqui. E a gente vai descobrir a resistência equivalente total. Vamos lá, então? Então, primeira coisa, para a gente resolver sempre de dentro para fora. Eu já sei que nós temos aqui um condutor que chega nesse ponto aqui, ó. Chega nesse ponto aqui, ele se divide, né? Então, parte aqui vai para cima da corrente e parte da corrente vem para baixo. Essa corrente em roxo, ela dá a volta por esse resistor, por esse resistor, por esse resistor e fecha aqui, né? Então ela está dando toda essa volta aqui, ó. E ela finaliza aqui nesse ponto. Então toda essa parte em roxo é uma série, ó. Se eu marcar que você vai ver que é uma série, tá vendo? Então vou colocar essa aqui primeiro. Resistência equivalente desse pedacinho aqui, em roxo, vai ser essa série. 2 mais 3 mais 5, né? Quando é série a gente soma. Então deu 10 ohms, beleza? Tranquilos? Se eu for fazer o desenho, depois que eu fiz essa resistência, eu vou ter um desenho, vou fazer um desenho menor aqui, para não ficar muito grande. Tem o A, B. Então eu continuo com essa resistência aqui que é 6, essa resistência aqui que é 4, essa aqui do meio que é 10, e essa aqui, que era essa parte toda em roxo, essa série, ela é 10 também, a gente vai colocar aqui. Entendeu? Agora nós vamos fazer esse paralelo que sobrou aqui, ó,
porque estou marcando em azul. Então, a resistência equivalente desse paralelo vai ser 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. Então, nós temos 100 dividido por 20, deu 5 ohms. Então, esse paralelo é 5 ohms. Refazendo o desenho, tá vendo que o desenho vai sempre simplificando? Refazendo o desenho, nós ficamos agora, então, aqui A, aqui B. Nós temos lá em cima 6, que não mudou. Aqui embaixo nós temos 4, que não mudou. E essa aqui é equivalente desse de azul que nós acabamos de fazer, que é 5. Opa, então agora nós estamos fazendo, já posso fazer a resistência equivalente total, que é essa série, né? Essa série final aqui, ó. Então a resistência equivalente total foi de 6 mais 5 mais 4. Deu 15 ohms. Beleza? Beleza? Tranquilos? Olha que interessante. Então, já que eu tenho a resistência equivalente total e eu tenho a tensão total que é 30 volts, que o exercício me forneceu, eu consigo fazer aqui, ó, tensão total é 30 volts, resistência equivalente total nós descobrimos que é 15. Qual que vai ser a corrente total desse circuito? Corrente total vai ser 30 dividido por 15, que é igual a 2 amperes. Beleza, olha que interessante. Então, eu já sei que 2 amperes passa aqui por essa de 2 amperes, está passando aqui, saindo do ponto A, passa pelo resistor de 6, passa por esse paralelo todo, passa por esse resistor de 4 e finaliza no B. Lembrando que na série, né, considerando a série, a resistência, a corrente é sempre a mesma, né? Então, bonitinho aqui, ó. Ela passa aqui no 6, passa no 5, passa no 4, belezinha, certo? Então, veja bem, eu preciso, voltando a nossa atenção para o resistor de 10 inicial que o exercício pediu para a gente fazer, que é esse lá no desenho aqui que eu vou deixar enlaranjado, ó. Então, é esse resistor aqui de 10 que ele pediu para eu calcular qualquer corrente que passa lá. Eu preciso da tensão que passa dentro dele e eu preciso, o resistor eu já tem, preciso da tensão, né? Então, eu preciso da tensão que está passando aqui. Ele faz parte de um paralelo, né? Ele faz parte de todo esse circuito aqui, né? Tudo isso aqui é um paralelo, né? Ele faz parte disso aqui. Quando nós resolvemos toda essa parte do circuito, ele virou essa resistência azul de 5, equivalente aqui de 5. Então, todos esses resistores estão aqui equivalentes, transformaram nesse de 5. Então, preciso saber qual que é a tensão que está aqui nesse paralelo, né? Que eu marquei aqui em vermelho, tá? Quando a gente considera todo o circuito, que é uma série, nós vimos aqui no final, ó, em vermelho que a gente calculou, é uma série. Então, a tensão nessa série ela é dividida. Os 30 volts, parte que fica no resistor de 6, parte fica nesse azul, 5, que é todo aquele paralelo, toda aquela parte lá. Desculpa. E parte da tensão vem para esse de 4. Beleza? Então eu preciso saber qual que é a tensão nesse de 5. Qual que é a tensão aqui, ó. Então a tensão aqui é igual a resistência vezes a corrente que está ali. A tensão que está ficando ali, a resistência equivalente a 5. A corrente não é constante em toda a série, então a corrente vai ser 2 em todos os resistores aí. Então a tensão que está ficando aqui é 10 volts. Eu tinha 30 volts, parte ficou aqui no de 6, 10 volts ficou aqui no azul e o restante aqui no resistor de 4. Entendeu? Então, 10 volts ficou consumido todo aqui, ó. Bom, eu já sei que eu tenho 10 volts em todo esse paralelo. Agora eu vou separar só o paralelo porque eu quero chegar, eu preciso interpretar aquela parte laranjada que é o que eu preciso mesmo. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos pegar só o paralelo, bonitinho para a gente entender ele aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, nós temos aqui em cima
2 ohms, nós temos aqui 3 ohms, nós temos aqui embaixo 5 ohms. E aqui o que a gente realmente quer fazer, que o exercício perguntou, que é o 10 ohms aqui, ó, tá alaranjado. Beleza? Eu sei agora que a tensão que está chegando aqui, vou colocar em azul, ó, a tensão que está nesse paralelo é uma tensão de 10 volts. Eu sei que dentro do paralelo a tensão é constante, né? Então 10 volts está passando aqui no 2, 10 volts está passando no 3, 10 volts no 5 e 10 volts no 10. Não é isso? No paralelo a tensão é constante, por isso que as lâmpadas ficam todas na mesma claridade, no máximo. E a corrente se divide aqui. Então, se eu quisesse saber a corrente, eu teria que dividir, fazer a cada um resistor desse, eu teria uma corrente diferente. Certo? Agora, a tensão é a mesma em todos. Então, eu quero saber qual que é a corrente que passa no laranjado, ali no 10. Ó. Então, eu tenho a tensão no laranjado. Em todos, a tensão é 10. A resistência também é 10. E eu vou descobrir qual que é essa corrente. 10 dividido por 10 deu igual a 1 amperes, é a nossa respostinha aí. Beleza? Então, a corrente que passa pelo resistor de 10 foi de 1 amperes. Então, voltando ali, nós temos letra A, 1 amperes. Se eu quiser saber qual que é a corrente que passa no de 2 aqui, ó, dava para fazer. Ó. Seria a tensão, que é 10, resistor de 2 e a corrente. Então, a corrente que passa no 2 lá em cima seria 10 dividido por 2, seria 5 amperes. Beleza? Então, a gente consegue fazer todos aí. Ó. Qual que seria no de 3? Então, a tensão no de 3 também é 10, resistência 3, a corrente aqui. Ó. Então, seria 10 dividido por 3. 10 dividido por 3. Tá bom? Então, seria aí aproximadamente 3,3 amperes. Beleza? Então, a gente consegue, né? A gente consegue calcular qual que é a corrente que está passando em todos esses resistores aqui. A gente consegue calcular bonitinho, né? Beleza, meus queridos? Então, tá aí, o exercício perguntou, nós marcamos a letra, então, foi a letra A, 1 amperes, né? Beleza, beleza, meus queridos. Belezinha, 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 tá? Bom, se eu quisesse calcular nos outros, daria para calcular tranquilamente, mas o exercício pediu nesse. Então, tá aí a interpretação. É um exercício bacana que a gente tem que fazer a resistência equivalente. Então, a gente repetiu o processo que nós fizemos lá no primeiro, mas teve a interpretação que ele pediu em um específico, né? Ele pediu nesse específico aqui no de 10, e aí nós tivemos que interpretar para poder fazer esse aí de 10, né? Tá certo? Beleza? Tranquilos? Show de bola? Então é isso aí. Tá bem bacaninha para a gente resolver aí. Bom, então pessoal, dando uma olhada na lista aqui, nós temos aí... Bom, os outros exercícios são bem parecidos com esse, não tem muito segredo, tá? Então a gente vai deixar essa lista aqui agora para trás e a gente vai falar hoje, na nossa aula de hoje, conteúdo de hoje, que é sobre curto-circuito, que é um complemento sobre associação, é uma particularidade sobre associação de resistores, tá? Então nós vamos falar. Vou colocar o texto para vocês aqui e já eu volto. Bom, meus queridos, curto-circuito é uma particularidade, né, de uma associação de resistores, de um sistema, de um projeto elétrico, que basicamente, pelo seu conceito, a gente entende o seguinte. Se eu tenho aqui um resistor, né, eu tenho esse resistor aqui, bonitinho aqui. Então, esse resistor pode ser uma lâmpada, pode ser alguma coisa. Então, o que acontece? Essa lâmpada está bonitinha aqui para nós aqui, é um resistor. A nossa corrente elétrica, né? A nossa energia, vamos entender assim, ela passa por essa lâmpada, acende, finaliza e vai fazendo o seu ciclo. Quando essa resistência ela é desprezível, ou seja, quando não tem essa resistência aqui, por exemplo,
acontece algum problema dentro dessa lâmpada e essa resistência se danifica, o que acontece com esse condutor? Ele vai ter um aquecimento, tá? Aí eu estou falando o seguinte, vamos fazer a diferença. Uma coisa é eu interromper. Eu vim aqui fazer um corte aqui, ó. Ah, beleza, então eu não vou ter aquecimento, porque não está dando a volta ao ciclo, né? Por exemplo, se eu tiro a lâmpada do soquete, beleza, eu não tenho essa ligação. Então é como se eu tivesse uma ligação aqui, uma chave de ligação, e essa chave de ligação estivesse desligada. Então o circuito está desligado. A partir do momento que essa chave está ligada, né, e eu tenho aqui um problema na minha resistência, a capacidade dela está fraca, então ela não está aguentando fazer o trabalho dela, eu posso ter um aquecimento. Esse é o conceito principal. A gente entende o curto-circuito como uma explosão, fogo, né, com fumaça. Sempre a gente entende o curto-circuito de alguma forma assim, queimou alguma coisa. Nem sempre é assim, tá? O curto-circuito acontece quando nós temos algum tipo de situação específica dentro da associação de resistor, aonde nós vamos ter duas situações. Então eu queria mostrar para vocês as duas situações aqui. Na primeira situação, é essa situação que eu acabei de explicar. Se você quiser fazer um teste na sua casa, onde você não vai correr nenhum risco, basicamente você pega uma pilha e você vai ligar um fio, um condutor de um lado até o outro da pilha. Ou seja, não tem resistência. A resistência de um fiozinho ela é muito, muito pequena. Um fio de cobre, um fiozinho fininho, a resistência dele é zero, desprezível. Então, quando você liga, o que vai acontecer aqui? Vai aquecer de forma instantânea, vai sair faísca. Então, isso aqui é um curto-circuito. É a primeira situação. Que é essa situação onde gera o aquecimento. Isso pode gerar problema, pode gerar um incêndio. Agora, não tão recentemente, mas nós tivemos aquele problema dos garotos lá do Flamengo, lembram? Que estavam morando dentro do container lá, adaptado, com ar-condicionado feito gambiarra. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Deu problema elétrico no ar-condicionado, pegou fogo. Ou seja, o curto-circuito, você pode ter uma ligação que foi bem feita, talvez, mas com o passar do tempo ela vai se danificando. Os fios condutores eles têm prazo de validade, eles vão perdendo a sua resistência. Aquela borrachinha que fica em volta do cobre, ela vai perdendo, né, a sua parte isolante, né? Então isso pode acontecer que em algum momento gerou um curto-circuito, que é a partir de um aquecimento. Então a gente entende o curto-circuito da forma principal assim. Eu posso ter vários fios ligados, então um fio desencapado, uma partezinha, encosta em outro fio que também está desencapado. Quando isso acontece, eu interrompo a passagem da corrente. A corrente que estava passando aqui, e eu tenho uma outra corrente de outro lado. Quando essas duas partes, né, a parte do cobre, do condutor, que conduz essa energia, essa corrente, ela encosta uma na outra, eu vou ter uma bagunça generalizada nesse circuito. Então o que acontece? Entra em curto-circuito. Né? Aquilo pode aquecer. A primeira consequência de um curto-circuito desse padrão é o aquecimento. Então, se você tem os projetos elétricos, tem na maioria, né? Dando exemplo daquele do Flamengo, não tinha, né? É muito mal feito, mas você tem os disjuntores, que são os dispositivos de segurança. Quando tem um aquecimento, ele desarma. Isso é dispositivo de segurança. Então, enfim, quando o disjuntor desarma, é um princípio de um aquecimento. Então, se você tem aqui uma bagunça generalizada, se gera um aquecimento, então alguma coisa está acontecendo de errado. Então, lá na sua casa, por exemplo, o chuveiro seu, toda vez que você liga o chuveiro, liga 2 chuveiros, ou às vezes um mesmo, no mais quente, na potência máxima, na época do frio. Se você liga, passa 3 minutos,
o disjuntor da casa desarma. Bom, você pode viver assim a vida toda, só porque ele tem um problema. Tem um princípio de curto-circuito. Porque os fios condutores eles estão aquecendo. Eles não são apropriados para a potência do chuveiro. Então eles começam a aquecer. O disjuntor ele foi preparado para isso, para identificar o aquecimento. Então quando começa a aquecer ou tem algum problema de passagem de corrente, ele desarma para que não tenha perigo. Tá joia? Então essa é a ideia. Então se isso está acontecendo, a sua casa está falando para você assim, ó, tá dando um aviso para você, falando, olha, tá tendo um problema aqui. Então tem que olhar. Ou você compra um chuveiro que a potência dele é mais baixa, ou você, o que é o certo, você verificar toda a instalação elétrica do chuveiro. Os fios condutores que estão indo para o chuveiro, o disjuntor, tá? Um erro muito grande, que aí é um problema pior ainda. Que muitas vezes você tem um disjuntor para o chuveiro de 25 amperes, que é a capacidade dele. E aí, como ele começa a desarmar, o eletricista vai lá, faz uma gambiarra, o agente mesmo vai lá e coloca um disjuntor mais forte, 35 amperes. Aí o que acontece? Ele resiste mais ao aquecimento. Então, às vezes, não vai desarmar com 3 minutos. Só porque ele vai desarmar, por exemplo, com 5 minutos que o chuveiro está ligado. Só que de 3 minutos até 5 minutos é o prazo de o aquecimento se transformar num incêndio, numa tragédia. Então, tem que ter análise técnica para saber o que acontece. E é interessante que seja feito isso. Então, isso acontece em várias situações, aquecimento, quando a gente faz uma ligação de uma extensão, se liga um aparelho por muito tempo, enfim. Então, o que eu queria passar para vocês, a primeira situação de curto-circuito é essa, que é muito mais compatível com o nosso dia a dia. Agora, quando a gente vai estudar um circuito, uma associação, uma ligação dentro de um circuito, nós temos o curto-circuito interpretado de uma segunda forma, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, nós temos o ponto A, o ponto B. É um desenho que vocês já estão acostumados. Nós temos uma resistência aqui, nós temos uma resistência aqui, outra resistência aqui e uma resistência aqui. E a corrente está saindo aqui. Bom, dá uma olhadinha nesse exercício aqui. O que acontece, né, quando eu falei para vocês que quando a gente tem um paralelo, ou seja, eu tenho uma bifurcação. Coloquei para vocês agora há pouco. Eu tenho uma bifurcação para lá, uma para cá. O que acontece com a corrente? Ela se divide parte para cá e parte para cá. Não é isso? Agora, para que ela se divida parte para cima e parte para baixo, eu preciso ter resistência nas duas partes. Eu preciso ter resistência. Quando acontece igual aqui nesse desenho, a corrente saiu aqui, ó, chegou nesse ponto de bifurcação, que eu tenho 3 pontos aqui, né? Tem um para baixo, um para o meio e um para cima. O que acontece? Se eu tivesse uma resistência aqui no meio, essa corrente ia se dividir em 3 partes. Uma aqui, outra aqui e outra aqui. Entretanto, anotem aí, quando eu não tenho resistência em um condutor, em um dos ramos, né? Então, quando nós temos, ó, quando temos um ramo sem resistência, a corrente passará na totalidade por ali. Então, o que acontece? Se eu tivesse a resistência aqui, ela ia se dividir em 3 ramos, né? O que é um ramo? O ramo é um pedaço deste condutor, que vai de um ponto, esse pontozinho aqui, ó, a gente chama ele de nó. Né? Esse ponto aqui, a gente chama ele de nó. Esse ponto aqui, a gente chama ele de nó. Então, os pontos são nó e um pedaço de fio condutor
entre um nó e outro a gente chama de ramo. Então eu tenho aqui em cima um ramo, ó. Então aqui em cima eu tenho um ramo, aqui no meio eu tenho outro ramo e aqui eu tenho outro ramo. Entendeu? Então o que acontece? Quando a corrente ela chega, se eu tivesse as 3 resistências, ela ia se dividir pelos 3 ramos que nós temos. Só que ela não tem, aqui no meio não tem resistência. Então aqui no meio, ó, aqui no meio não tem resistência. Deixa eu apagar aqui. Beleza, não tem. Então o que acontece que eu acabei de escrever para vocês? Quando a corrente ela chega na bifurcação e nós temos um ramo que não tem nenhum tipo de resistência, a corrente vai passar na sua totalidade por ali. Então, o que vai acontecer com essa corrente em vermelho? Ao invés dela se dividir em 3 partes, ela vai passar toda por aqui, ó. Toda por aqui. Ela vai chegar nesse outro nó. Aí, quando ela chega nesse outro nó, o que ela vai fazer? Vamos pensar comigo aqui. Eu sei que isso aqui já aconteceu, por definição, por característica da corrente elétrica. Ela dá prioridade para passar onde não tem resistência. Você entendeu? Por quê? Pensa comigo, aqui eu tenho uma resistência à sua passagem, aqui eu não tenho nenhuma resistência, então ela vai toda por ali. Né? Imagina, se eu tenho uma porteira, eu tenho lá 100 vacas no pasto, tem 2 porteiras, uma porteira aberta, beleza, e uma porteira que está fechada, está encostada. Por onde que as vacas vão passar? Por aquela porteira que está aberta, vão tudo ali. É o que acontece aqui. Aqui está aberta a passagem no meio em vermelho. Não tem resistência aqui. Se não tem resistência, a corrente vai toda por ali. Aqui eu tenho uma resistência, então ela não vai para onde eu tenho resistência. Ela vai para onde está mais fácil a passagem. Então ela vai toda por aqui, ela não se divide. Chegou nesse ponto aqui em vermelho, eu observando, eu posso pensar, nossa, ela pode subir aqui ou pode vir aqui para baixo. Agora passa e para e pensa. Por onde que ela vai seguir? Qual caminho que ela vai seguir? Se ela fizer esse caminho para cima, o que vai acontecer? Ela vai subir, parte dela vai subir e vai retornar aqui para esse outro nó aqui. Opa, se ela fizer esse caminho aqui, ela não vai terminar o ciclo. Eu preciso que a corrente toda saia do ponto A e chegue no ponto B. Você entendeu? Porque aqui nós temos um gerador de energia. Basicamente, se eu fizer a ligação, eu tenho aqui um gerador de energia. Então, para continuar, para dar certo o ciclo do circuito, a corrente tem que percorrer todo o ciclo, finalizar o ciclo, toda ela. Ela não pode perder parte pelo caminho. Eu não posso ter perda de parte da corrente pelo caminho. Então, isso que eu acabei de desenhar não pode acontecer. Parte da corrente não vai poder subir e passar aqui em vermelho, porque se ela chegar aqui vai acontecer tudo de novo. Ela vai voltar para cá, ela vai subir aqui em vermelho, chegou nesse ponto, ela vai dar preferência para passar no meio, chegou aqui, parte dela sobe para cá. Você entende que o ciclo não vai terminar? Então isso não pode acontecer. Então necessariamente o que vai ter que acontecer? Ela vai ter que passar toda para baixo aqui para finalizar o circuito. Ó. Então ela desceu aqui no meio e vai toda aqui para baixo no sentido de terminar o circuito. Entenderam? Então ela vai terminar o circuito aqui até chegar aqui no B. Ela vai chegar nesse outro ponto aqui, ó. Então qual que é a preferência dela? Terminar o circuito para poder renovar o ciclo e continuar, ou subir aqui? Ela não vai poder subir, porque se ela subir aqui ela não termina. Então ela vai ter que chegar e terminar aqui no B. Entendeu? Então ela saiu do A, deu preferência aqui no centro, na diagonal, porque não tem resistência. Anotem aí, ela vai preferir o caminho que não tem resistência. Chegou aqui embaixo, você vai analisar. Para onde que ela vai? Bom, ela vai finalizar o ciclo. Então ela vai para o rumo do B aqui. Essa parte aqui, então, ó, o que aconteceu com essa parte do circuito aqui, meus queridos? Alguém pode me ajudar? Nessa parte do circuito, a corrente não passou. Se a corrente não passou nessa parte do circuito, significa que essa parte está em
curto-circuito. Ah, professor, mas você não falou que curto-circuito é quando pega fogo, quando tem aquecimento? Você entendeu? Então, estou apresentando a segunda situação para vocês. Essa parte está em curto-circuito. A gente chama também de curto-circuito. Está pegando fogo? Não. Está aquecendo essa parte? Não. O que está acontecendo? Simplesmente não está ligando. Se nós tivéssemos lâmpadas aqui, ó, imagina que isso aqui fosse uma lâmpada. Não, lâmpada não, estou dizendo uma couve-flor, né? Isso aqui fosse uma lâmpada, isso aqui fosse outra lâmpada. O que ia acontecer com elas? Elas não ligariam. Opa, então você fez uma ligação lá no quarto, bonitinha, ligou 4 lâmpadas. Só que acendeu só essas aqui. Essas duas aqui acenderam. As outras duas não acenderam. Só que não pegou fogo, nada. Só que você ligou e foi, e agora, hein? O que vai acontecer? Será que a lâmpada está queimada? A primeira coisa que você pensa é isso. Você vai lá e troca as lâmpadas e vê que não estão queimadas. Então, o que está acontecendo ali? Elas estão em curto-circuito. Não acendem. Então, isso acontece muito mais comum do que vocês imaginam. Quando o eletricista está fazendo todo o projeto, está fazendo a obra, né? Está fazendo ali a parte elétrica de uma casa. Muitas vezes, quando não tem o projeto, que acontece muito nessas as construtoras menores, que não faz um projeto elétrico bem definido e tal, o eletricista vai fazer, às vezes não tem experiência, faz uma ligação errada. Uma ligação errada pode gerar um aquecimento e pode gerar um problema maior, como pode também simplesmente não ligar uma parte da casa. Fez uma ligação bacana, né? Então não liga. Eu vou dar um exemplo para vocês que acontece na minha casa. No meu quarto, eu tenho 7 tomadas. Eu tenho 2 tomadas numa parede, que foi para colocar uma televisão, o plano. Eu tenho algumas tomadas esparramadas e numa outra parede oposta, eu tenho 2 tomadas também, que era uma outra opção de televisão. A fiação tá lá bonitinha, tá as tomadas, mas não funciona. Não funciona. Então, quando eu mudei para minha casa, beleza, eu não percebi, porque eu não ia colocar a televisão ali, coloquei na outra parede, na televisão da minha casa, no meu quarto. E ali é 2 tomadas que eu não uso, não fica perto da minha cama, então eu não utilizo aquelas tomadas. Depois de muito tempo que eu me mudei, eu fui um dia ligar uma furadeira para poder fazer um buraco na parede e aquela tomada estava perto. Eu coloquei no liga, testei nas outras, a furadeira funcionando. Aí eu abri para ver, falei, capaz que o eletricista não passou a fiação aqui. A fiação tá lá bonitinha conectada, só que não liga. Por que não liga? Porque de alguma forma não vai corrente elétrica naquelas lá. Ou seja, quando ele fez a ligação, elas ficaram com algum problema. Elas estão em curto-circuito. Não pega fogo, não tem nem corrente nelas. Posso enfiar o dedo lá tudo. Só que elas não funcionam. Entendeu o que é o curto-circuito? Então acontece muito. Carro. Carro, quando é um carro que já passou mais tempo, um carro mais velho, muitas vezes dá problema elétrico num carro. É dificílimo de conseguir resolver. Porque você tem lá a fiação dos carros, são muitos fios, muitos fios. Aí acontece que com o tempo oxida os fios, às vezes entra água, né? Carros do pessoal que mora no litoral, que tem a maresia, que deteriora até os ferros, imagina os fios, né? Então o que acontece? Um fio deteriora, encosta no outro. Aí, por exemplo, o cara vai ligar, o som do carro não liga. Está em curto-circuito. É difícil conseguir resolver. Como que resolve isso? Você tem que pegar a fiação fio por fio e ir testando para saber aonde passa a corrente e aonde não passa. Você tem um amperímetro, um aparelhinho, você coloca ele lá no fio, né? E você testa, tá passando corrente? Tá passando? Tá. Ah, aqui não passa corrente. Opa, então você vai seguindo aquele fio para saber. É inclusive o que eu preciso fazer na minha casa. Eu precisaria chamar um eletricista para testar aquelas tomadas, pegar os fios dela lá na laje e testar para saber qual deles, da onde que foi desviada aquela corrente e ela não está recebendo essa parte, as 2 tomadas. Aí, como são 2 tomadas na minha casa, para no meu quarto, que eu não uso, eu nunca fiz isso. Mas, enfim, se eu precisar algum dia, eu vou ter que fazer isso. Teria que fazer isso.
Entenderam? Então são duas situações de curto-circuito. Uma onde a gente gera aquecimento, problema, risco, incêndio, tudo. E outra simplesmente aonde uma parte do circuito não recebe a corrente porque ela foi desviada. Então aquela parte que está em azul aqui, que não recebeu a corrente, a gente chama de quê? A gente fala que ela está em curto-circuito. Beleza? Então ela não faz parte do nosso cálculo aqui. Ó. Ela não tem corrente, então não faz parte. Tá joia? Vamos fazer um exercício para eu conseguir mostrar para vocês, tá? Então vou fazer um exercício aqui padrão, onde eu vou conseguir mostrar para vocês. Então está pedindo o seguinte: calcule a resistência equivalente. Bom, meus queridos, então tá aqui. Calcule a resistência equivalente. Eu pausei o vídeo para poder desenhar aqui para vocês, para não ficar longo. Então tá aqui um circuito. Bom, nós vamos ter que, sempre que você pegar um circuito para poder você observar, nós já fizemos exercício de circuito, vários, circuito misto, parte paralelo, parte em série. Nós vamos ter que sempre observar se tem curto-circuito ou não. Os que nós fizemos até agora não tinha, porque a gente não tinha estudado ainda, mas de agora para frente a gente vai ter que sempre observar. Então vamos pensar o seguinte, ó, a corrente está saindo aqui. Quando ela chega nesse ponto, ela pode seguir esse caminho que está livre, ou ela pode seguir esse caminho aqui, ó. Por onde que ela vai dar prioridade? Vai seguir toda. Aqui é onde está livre. Então a corrente vai sair e vai chegar nesse ponto aqui. Chegou nesse ponto, de novo se repetiu. Ela tem uma resistência para a direita, ou ela tem aqui para cima, para onde ela ir. Para onde que ela vai dar preferência? O caminho que não tem resistência. Sempre deixem isso na sua cabeça. Então ela vai subir aqui, ó. Vai subir aqui. Chegou nesse ponto, ela vai para a direita ou vai para a esquerda? Ela se divide? Aí a gente pensa, não, professor, você falou que quando chega lá na bifurcação, ela vai se dividir quando tiver a resistência. Por que ela não se divide aqui, professor? Porque se a parte dela vier aqui para baixo, no 80 ohms, ela vai cair nesse ponto aqui de novo, ó, e ela vai fazer o mesmo ciclo. Parte da corrente não vai completar o ciclo. E eu preciso que toda a corrente que saiu aqui no início chegue no final. Então aqui nesse resistor de 80 ohms ela não vai seguir. Ela vai para a direita, passa no resistor de 10, aí chega nesse ponto aqui, ó. Chega nesse ponto aqui. Certinho ou não? Chegou nesse ponto aqui, ela vai dar preferência para poder descer aqui aonde não tem ninguém ou passar no 16. Ela vai passar aqui aonde não tem ninguém. Ó. Chegou nesse ponto aqui, chegou nesse pontinho aqui, ela vai passar aqui para baixo, onde não tem ninguém, chegou nesse ponto, ela não sobe, porque senão ela não termina o ciclo, e ela vem e fecha aqui o circuito. O que eu posso observar então? Que esse resistor aqui está em curto-circuito, esse resistor aqui está em curto-circuito. Beleza? Esses dois resistores estão em curto-circuito. Olha que interessante. Então nós temos apenas um resistor de 10 e um resistor de 40 que estão em paralelo pelo desenho que a gente consegue fazer aqui. Ó. Pelo desenho que a gente consegue fazer, tá? Então o que a gente pode observar aqui? Para ficar mais fácil de vocês resolverem todo esse exercício aqui. Vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer para resolver esse exercício de uma forma mais simples ainda. Vocês vão fazer o seguinte. Você vai chamar cada ponto de uma letra. Então você vai pegar aqui, ó, ponto A e ponto B. Eu vou começar no ponto A, a corrente vai sair no ponto A e tem que finalizar no ponto B. Você vai fazer o seguinte. Aonde o ramo, né, o condutor, não tem resistência, você vai chamar do mesma letra. Porque se não tem resistência, eu poderia pegar esse pedaço de condutor aqui, ó, esse pedaço de condutor aqui, inclusive arrancar ele daqui.
Se não tem nenhuma resistência, ele está aqui, eu poderia encurtar essa fiação? Poderia. Então, a mesma coisa, eu não posso mudar. Aonde tem resistência, você vai mudar a letra. Entendeu? Então, aonde não tem resistência, eu prolongo a letra. E se eu for para um lugar onde tem resistência, eu não prolongo. Aí eu tenho que mudar para uma letra diferente. Vocês vão entender. Então, do ponto A daqui para cá, não tem nenhuma resistência, eu vou continuar chamando de ponto A. Aqui para o meio, tem alguma resistência? Nesse pedaço aqui, não tem resistência, então eu vou chamar também aqui de ponto A. Aqui para cima, tem alguma resistência? Não tem resistência, então eu vou chamar aqui de ponto A. Tá vendo? Por que eu estou seguindo esse caminho? Estou seguindo esse caminho porque a corrente, preferencialmente, ela faz o caminho onde não tem resistência. Então, eu estou seguindo o caminho da corrente. Daqui, ó, para esse ponto, tem resistência? Opa, tem resistência, tem resistência. Então, eu vou chamar aqui de outra letra. Eu vou chamar de ponto C. Daqui para cá, tem resistência? Não tem resistência, então eu vou chamar de ponto C. Aqui no meio tem resistência, ó. Então de um lado eu tenho o A, do outro lado eu tenho o C. Tá vendo que já ficou ok? Do ponto C aqui para baixo tem resistência? Não tem, então continuo chamando de ponto C. E aí ela fechou aqui, ó. Então aqui esses pontos têm que ser iguais, já tinha chamado de B no início. Então, enfim, mas o B aqui é igual ao C, né? A gente chama primeiro o A, dá a volta, coincidiu aqui de ter só duas letras, né? Então eu vou deixar aqui as letras iguais, vou chamar aqui de C também, tá? Entendeu o esquema? Agora a gente vai observar. Aonde teve mudança de letra, a gente vai ter que trabalhar. Então a gente vai fazer um negócio que chama, para a gente resolver esses circuitos, que chama planificar. Então você vai planificar esse circuito para você conseguir resolver ele. O que é planificar o circuito? Eu vou escrever uma linha, e vou colocar aqui. Eu tenho o ponto A e lá no fim eu tenho o ponto C. Eu ponho o ponto inicial e o ponto final. Pontos que eu tenho aqui no meio, eu vou colocando no meio. Entre o ponto A e o ponto C, eu vou colocar as resistências que eu tenho entre o ponto A e o ponto C. Então, eu tenho essa aqui, ó, que está entre o ponto A e o ponto C, que é 10. Eu vou colocar 1 aqui em 10. Opa, eu tenho essa outra aqui, 40, que está entre os pontos A e o ponto C. Ela não está em série com a 10, então eu não posso simplesmente colocar aqui. Ela está em paralelo, tá vendo? Dá para visualizar que ela está em paralelo, então eu vou criar esse paralelo. Eu venho aqui e crio um paralelo aqui, ó, entre o ponto A e o ponto C, e coloco aquela outra, né? Então elas eram, né? Uma aqui era 10 e a outra 40. Entendeu? Agora aquelas outras duas. Olha, essa de 80 aqui, ela está em torno do ponto A. Se não mudou o ponto, eu tinha que ter uma mudança de pontuação aqui, ó. Daqui para cá, ó, aqui teria que ser outra letra, D, por exemplo. Se não mudou a letra, significa que essa parte está em curto-circuito. Aqui não mudou a letra, tá vendo que ela está dentro de um triângulo que todas as letras são iguais? Então não tem como. Então se todas as letras estão iguais, significa que ela está em curto-circuito. Aonde as letras estão diferentes, de um lado do resistor, do outro lado do resistor, significa que tá ok, passou a corrente. Tá bom? Então aconteceu isso aqui, ó. O que sobrou para nós então? Um paralelo entre o 10 e o 40. Então, qual que vai ser para nós aqui, então, a resistência equivalente desse circuito? É um paralelo, ó, 10 vezes 40 dividido por 10 mais 40. Então, ficou 400 dividido por 50, 40 dividido por 5 dá 8 ohms. Entendeu? Então, duas maneiras. Se de cara, né, com o passar do tempo, você faz muitos exercícios, você já visualiza, você sabe onde tem o curto-circuito e onde não tem. Agora, se você vocês estão começando a fazer o exercício agora, então vamos planificar. Planificar um circuito é escrever ele em cima de uma linha reta, de um planner. Nós estamos colocando ele no plano. Então aqui eu tenho várias nuances, porque às vezes o desenho ele vem assim, ó, ele vem arredondado,
ele vem em forma de triângulo e aí fica difícil da gente visualizar. Então, o que você vai fazer? Você coloca ele sempre planificado, tá? Que vai facilitar a visualização para a gente. Beleza? Vamos fazer mais um exercício. Meus queridos, então tá aqui mais um exercício para a gente fazer, calcular a resistência equivalente. Então, aqui nós vamos ter que calcular a resistência equivalente dessa associação. Então, vamos fazer planificando. Então, vamos planificar esse cara. Primeiro que a gente tem que atribuir as letras, né? Então, nós vamos sair aqui do ponto A. Ó. Ponto A, aqui não teve resistência, é o mesmo fio, continua sendo plano A, o ponto A. Agora, para esse ponto aqui, mudou, tem uma resistência no meio. Então, eu vou chamar esse ponto de uma letra diferente. Vou chamar de ponto B. O ponto B, para cá, mudou alguma coisa? Não mudou. Então, ele continua sendo ponto B. Do ponto B aqui para baixo, mudou alguma coisa? Ó, pensando nessas duas aqui, ó. Então, eu vou chamar aqui de ponto B, porque ele passa pelo meio aqui, a preferência é passar sempre por onde não tem a resistência, então aqui continua sendo ponto B. Beleza? Do ponto B, agora aqui no meio, para baixo, mudou? Tem uma resistência no meio? Tem, então tem que mudar a letra. Vou chamar de ponto C. Daqui para baixo, ó, o ponto B tem uma resistência no meio? Tem, o 12, né? Então, eu chamo de outra letra, vou chamar de D. E o D para cá para finalizar, não mudou nada, então continua sendo D. Marcamos todos os pontos? Marcamos. Então, a gente já observa de cara que esse resistor de 4 ohms aqui, ó, ele está dentro de um triângulo B, B e B. Então, aqui não passa corrente. Então, esse aqui está em curto-circuito. Se o exercício perguntar qual resistor está em curto-circuito, e te dá esse desenho na prova. O resistor de 4 ohms está em curto-circuito. Vamos planificar agora. Como que a gente planifica? Aqui nós temos várias letras. Ó. Eu marco sempre a letra inicial, faço uma reta e marco a letra final. Então aqui a gente começou no A e terminou no D. A gente vai na sequência. Eu tenho o A. Depois do A eu tenho o ponto B, não tem? Então eu vou marcar o ponto B aqui. Ó. Entre o A e o B, eu tenho uma resistência de 6, que é essa aqui de cima, então vou marcar ela aqui. Ó. Entre o A e o B, eu tenho uma resistência de 6 ohms. Já marquei. Agora, depois do B, eu tenho o C e eu tenho o D. Então, eu vou ter que marcar, o D já está marcado lá no fim, eu vou marcar o C aqui. Ó. Porque o C tem que estar dentro, né? O D é o último ponto. Agora vamos marcar. Entre o ponto B e o ponto C, eu tenho essa resistência entre o ponto B e o ponto C, que é de 6 ohms, está marcada aqui. E eu tenho essa outra de 6. Está vendo que ela está num condutor diferente? Então eu posso simplesmente colocar ela aqui? Não posso, porque ela não está no mesmo condutor. Ela está em condutor diferente. Então eu vou criar um condutor diferente entre o ponto B e o ponto C. Ó. Eu tenho que criar um ponto diferente, um condutor diferente para marcar aquele outro 6 ali. Entendeu? Se tivesse no mesmo condutor, por exemplo, se tivesse aqui lá em cima, eu marcaria na mesma linha. Mas não está na mesma linha, eu vou criar uma outra linha, um outro condutor para ele. Agora, entre o ponto C e o ponto D, eu tenho uma resistência de 3. Tá aqui, ó, entre o ponto C e o ponto D, eu tenho uma resistência de 3 ohms. Está marcada. E eu tenho essa de 12 que está entre o ponto B e o ponto D. Nossa, e agora? O B não está perto do D, como que eu vou marcar? Marca aqui, ó. Eu faço uma ligação direta e planifico ela aqui, ó. Então aqui eu tenho 12 ohms. Então aqui nós temos o nosso circuito planificado. Marquei todas as resistências? Marquei. Aquela lá de 4 que está em curto-circuito, ela não vem, porque não está passando corrente para ela. Então, ela não está fazendo parte do nosso circuito não, tá? Beleza? Bom, a partir da planificação, né, primeiro a gente atribui as letras. Depois eu planifico. Agora a gente vai começar a resolver. Aonde que eu resolvo? Eu tenho que começar a resolver de dentro para fora. A última coisa que eu vou mexer é com esse resistor de 6 aqui, porque eu preciso resolver toda essa bagunça primeiro. Então, veja bem.
eu tenho aqui, ó, eu vou ter que resolver primeiro, de dentro para fora, resolver esse paralelo aqui, ó, 6 com 6. Né? Então, para depois eu resolver uma série com esse 3, eu vou fazendo os desenhos, vocês vão observar. E depois fazer outro paralelo. Então, primeiro esse em azul, vamos por ordem. A resistência equivalente dessa parte em paralelo em azul são 2. A gente faz 6 vezes 6 dividido por 6 mais 6. 36 dividido por 12 dá 3 ohms. Então, vou refazer o desenho agora substituindo esse paralelo pelo equivalente dele, né? Ficamos aqui, ponto B, então ponto A, 6 ohms, ponto B. Lá em cima nós não mexemos. Então aqui continuou sendo 12, né? Aqui continuou sendo 12. Agora esse que a gente resolveu, eu vou escrever ele sendo um só. Ponto C. Então no lugar desses dois aqui, desse paralelo azul, eu vou colocar o que a gente achou para ele, que foi 3 ohms. E o restante a gente mantém, ficou um de 3 aqui, né? Beleza? Agora o que a gente tem que resolver? Agora eu vou mudar a letra para ficar diferente. Agora eu vou resolver essa série aqui, ó. Se eu não resolver essa série, não tem como eu finalizar essa parte. Então essa série a gente faz a soma, 3 mais 3 deu 6 ohms. Então eu vou refazer o desenho, no lugar da série eu coloco a resistência equivalente. Então ponto A, aqui ficou 6, aqui é o ponto B. Aqui em cima nós não mexemos ainda. Então aqui nós temos 12 ohms, ponto D. Aí a hora que eu fiz essa resistência aqui, ó, eu tenho o ponto C aqui no meio, mas eu juntei as duas, então elas se transformaram numa só. Nem preciso do ponto C aqui mais, ó. Tá bom? Então aqui ficou o quê? 6 ohms. Opa, agora eu tenho um paralelo aqui, ó, 6 com 12. Então nós vamos fazer a resistência equivalente desse paralelo, né? 12 vezes 6 dividido por 12 mais 6. 12 vezes 6 dá quanto? 10 vezes 6, 60. 2 dá 12. Fica 72 dividido por 18. Dividido por 18. De cabeça vai dar quanto? Difícil, hein? De cara assim, 12 dividido por 18 deu 4, né? Então a resistência equivalente aqui foi de 4 ohms. Então vamos desenhar o que surgiu. Quando a gente faz uma resistência equivalente, a gente substitui aquela parte pela resistência equivalente que a gente achou. Então aqui eu tinha 6, ponto A, fechou lá no ponto D, e aqui apareceu esse em roxo que nós fizemos, ó, 4 ohms. Agora, para finalizar o exercício, nós temos a resistência equivalente final, que é uma série entre o 6 e o 4, que deu 10 ohms. Beleza? Entendeu como que faz? A gente planifica todo o circuito dessa forma. Aí é o seguinte, aqui nós estamos fazendo a resistência equivalente, mas aí se o exercício, por exemplo, pergunta qual que é a corrente, ele te dá a voltagem, né, 220 volts. Aí você faz a formulazinha U igual a R vezes I e resolve qualquer interpretação, né? A gente consegue resolver. Inclusive, quando você planifica, você consegue fazer a análise de corrente de tensão. Você sabe aonde que você tem paralelo, aonde que você tem série, para você fazer a análise, que é importante. Quando você olha só aqui para cima, nesse desenho, olha quanto difícil que fica de identificar onde você tem série, aonde você tem paralelo. Quando você planifica, facilita muito, né? Quando você planifica, facilita demais para você descobrir. Beleza, meus amigos? Então tá aqui o exercício. Bom, a nossa aula é essa. Eu fiz 2 exemplos para vocês. Eu vou deixar uma lista com uns 2 exercícios para vocês fazerem lá no ambiente, né, no Moodle. Então vocês peguem os exercícios, façam esses 2 exercícios, é avaliativo também. Semana que vem a gente vem com a nossa aula online, então a gente fala mais sobre isso e vamos estudar as leis de Kirchhoff. Não percam, tá? Então é a parte mais complexa do nosso conteúdo.
E eu fico à disposição de vocês no horário da nossa aula, de 7 até as 8h20. Né? Espero que vocês assistam a aula. Se você conseguir assistir antes e estiver fazendo atividade, aproveite para tirar dúvida. Se não, estiver assistindo e está surgindo dúvida no meio da aula, também tirem as dúvidas, tá? Pausa a aula e me manda mensagem. Eu vou estar online, vou responder na hora para vocês, tá? Podem ficar à vontade. Beleza, meus amigos? Um abraço, fiquem com Deus, bom fim de semana, bons estudos e até mais. Até semana que vem. Valeu!